Sejam muito bem-vindos a mais uma reflexão do nosso grupo de estudos espíritas missionários da luz. Meu nome é Lívia e hoje eu trouxe um versículo do Evangelho de João para a gente refletir sobre. Está no capítulo 8 do Evangelho de João, versículo 32. E lá Jesus estava conversando com os judeus que acreditavam nele e ele disse o seguinte: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." E seguia conversando com eles, dizendo que todos aqueles que tinham pecado eram escravos dos seus pecados, né? E aí a gente já começa a pensar o que Jesus estava dizendo, né? Começa a ligar as informações e trazer para os nossos dias atuais, né? Sobre essa questão de como o pecado, né? Como que os nossos erros, os nossos vícios, os nossos defeitos, de certa forma, nos mantém prisioneiros, né, a situações ruins, a sentimentos ruins, e como que a gente faz para se libertar disso, né, para ter a liberdade dessa prisão que a gente acaba se envolvendo quando a gente comete esses erros, né? E Jesus vem com essa frase aí tão conhecida, né? Dizendo que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aí a primeira coisa que surge, né, na nossa cabeça, né, mas como assim? Que verdade é essa, né? Como que veio essa questão dessa libertação? E isso foi questionado também pelo Kardec no Livro dos Espíritos, questão 919, onde ele faz a seguinte pergunta: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Quer dizer, como que o homem se melhora, né? Como que o homem resiste às tentações que são várias, né? E se liberta dessa questão aí do, entre aspas, o pecado, né? Essas coisas ruins que nos prendem ainda a situações, né? Que desagradáveis para correção. E a resposta dos espíritos vem muito marcante, ele vem muito incisiva. Eles dizem: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então a gente começa a juntar essas informações, né? Jesus dizendo da necessidade da gente conhecer a verdade para nos libertarmos, né? Para termos liberdade. E os espíritos dizendo no Livro dos Espíritos, conhece-te a ti mesmo, como se fosse um chamado assim, dizendo, conhece a tua verdade, né? Quem você é, quem eu sou. Porque é uma coisa que no corre-corre do nosso dia a dia, a gente poucas vezes para fazer essa reflexão, né? Como eu estou agindo? Eu sou a pessoa que eu quero ser ou ainda está meio distante? Será que eu já enxergo o que está certo e o que está de errado em mim? E esse tema é tão importante e ele é tão revisitado, né, nas comunicações dos espíritos, que eu achei um texto maravilhoso também sobre esse mesmo assunto, que foi publicado em junho de 1863 na Revista Espírita. E esse texto ele é ditado pelo espírito La Fontaine e ele diz o seguinte: o que muitas vezes impede que vos corrijais de um defeito, de um vício, é certamente o fato de não perceberdes que o tendes. Olha só que interessante. Ele está dizendo que muitas vezes nós temos dificuldade em corrigirmos os erros que nós carregamos dentro de nós, porque nós não os reconhecemos, simples assim. A gente tem uma tendência muito grande a ver os problemas, os erros cometidos pelos outros, pelas outras pessoas, a gente vê isso fácil, mas quando a gente age de maneira inadequada, a gente tem dificuldade para enxergar, porque a gente sempre busca justificar as nossas atitudes. Sempre, a gente nunca dá errado, né? E aí ele pede para a gente fazer um caminho contrário. Ele fala assim, ó, é difícil fazer isso, mas se põe no lugar do outro. Como você agiria nessa situação? Entenda como o outro está agindo e olha como você está agindo, buscando corrigir esse caminho que você está fazendo, né? Esse caminho que você está seguindo. E essa orientação, ela não é dada só por La Fontaine, nesse texto aí da Revista Espírita. No Livro dos Espíritos, na questão 919, que eu falei já para vocês agora há pouco, ele segue, né, com o item A, em que é perguntado assim, ó,
Conhecemos toda a sabedoria desta máxima, né? Do conhece-te a ti mesmo. Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Porque realmente, né? Muitas vezes a gente quer ter esse autoconhecimento, mas tem dificuldade. É difícil ter um momento para parar, para se observar. E como que se faz essa observação, né? Como que eu olho para mim mesmo? Quem de nós nunca passou por uma situação e teve uma reação totalmente inesperada? Fala assim, nossa, nem eu me reconheci quando me vi fazendo aquilo, né? Pois é, isso faz parte da falta de conhecimento que nós temos de nós, né? E também de situações outras, que se a gente enxergasse a situação de fora, né, como espectador e não como agente dela, nós veríamos muito mais os nossos erros com a mesma facilidade que nós vemos nos outros, né? Quando é feita essa pergunta no Livro dos Espíritos sobre como fazer para atingir esse autoconhecimento, né, para conhecer a si mesmo, para entender o que acontece, a resposta é dada pelo Espírito de Santo Agostinho e ela é maravilhosa. Ele dá um conselho que ele fazia, né, na vida dele e ele diz o seguinte: fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Ou seja, todo dia, na hora que ele chegava no fim do dia, que ele ia deitar, ele começava a refletir nos acontecimentos do dia. O que aconteceu que trouxe certo aborrecimento? Se alguém teria algo a se queixar dele. E aí ele começava a refletir sobre os motivos que levaram ele a agir daquela maneira e como que ele poderia corrigir aquela situação, modificando a sua atuação, né? Agindo de uma maneira melhor. No texto de La Fontaine, da Revista Espírita, ele fala sobre isso também, reforçando a questão da necessidade de nós sermos muito sinceros com a gente mesmo, né? Da gente parar de querer buscar, explicar, dar desculpa para as situações que nós vivemos. Ele fala, não, tenta olhar para ela de maneira imparcial para a situação e ver. Magoei alguém, fiz algo que não foi legal, pode ser até algo que eu fiz que não foi legal comigo mesmo. Por que eu fiz? Como eu poderia agir para melhorar essa situação, né? E vejam só, através disso a gente começa a ter uma linha diferente de conduta pautada na nossa vontade, na nossa decisão ativa de nos melhorarmos, né? Aí entra a questão da vontade, que é citada lá no livro Pensamento e Vida pelo Emmanuel, quando ele fala que a vontade é a alavanca, né? Quando nós temos vontade, quando nós buscamos, nós alavancamos o nosso progresso, o nosso crescimento. E aí fica o convite para cada um de nós, para que a gente comece a buscar mais essa reflexão do nosso mundo interior. É tão fácil a gente olhar para o outro e julgar as coisas que ele faz, né? A gente precisa agora começar a fazer, então, o exercício contrário, né? Ao invés de julgar o outro, começar a julgar o eu. O que eu fiz que não foi legal e como eu posso corrigir. E a gente tem que tomar muito cuidado nesse julgamento, né? Uma para ser sincero, né? Como o La Fontaine já orientou a gente, ser sincero, ser imparcial mesmo nesse julgamento. E outra, que é para a gente não se paralisar na culpa. Porque a culpa, nesse momento, também é muito ruim. Quando ela paralisa a nossa ação, ela também não é interessante. Nós temos que entender que nós somos espíritos em evolução, que nós estamos nos construindo, nos reformando como seres imortais que somos. Então não vale a pena a gente ficar se apegando à culpa. A gente tem que ter humildade para reconhecer que todos nós erramos e todos nós temos condições de nos melhorarmos, de corrigirmos os nossos erros e de avançarmos adiante com mais certeza, com mais amor, com mais plenitude no nosso caminhar, né? Com serenidade. Buscando sempre a oração para aumentar essa sintonia com a espiritualidade amiga que trabalha tanto para que a nossa encarnação dê certo, nosso anjo guardião, os espíritos amigos, né, que estão desencarnados, familiares,
aqueles que nos amam, que estão do lado de lá, que muitas vezes no nosso estado consciente a gente nem se lembra, que são afetos que nós trazemos de outras vidas, mas que eles estão lá velando por nós, né? Então é muito importante que a gente faça isso. Vamos começar a olhar mais para a gente, vamos começar a entender melhor quem nós somos, para que nós tenhamos mais ferramentas para buscarmos quem nós queremos ser e nos transformarmos nessas pessoas maravilhosas que nós sonhamos ser um dia, né? E para encerrar, eu queria ler aqui para vocês um texto do André Luiz, que eu achei maravilhoso, que ele chama Conhecer-se. Esse texto é de André Luiz, né? Foi trazido pelas mãos de Chico Xavier e está no livro Respostas da Vida. E lá André Luiz nos diz assim: não se menospreze, eduque-se, não se marginalize, trabalhe. Não apenas administre, obedeça. Não apenas mande, faça. Não condene, abençoe. Não reclame, desculpe. Não desprimore, dignifique. Não ignore, estude. Não desajuste, harmonize. Não rebaixe, eleve. Não escravize, liberte. Não ensombre, ilumine. Não se lastime, avance. Não complique, simplifique. Não fuja, permaneça. Não dispute, conquiste. Não estacione, renove. Não se exceda, domine-se. Lembre-se, todos nós, em tudo, dependemos de Deus, mas os empresários de nosso êxito, em qualquer ocasião, seremos sempre nós mesmos. Texto maravilhoso para a gente refletir, para a gente entender a importância da nossa vontade sendo colocada em prática e da nossa busca para conquistar o eu que eu quero ser um dia. Um beijo grande a todos e nos encontramos no nosso próximo vídeo.